Que a boa espiritualidade nos ampare para o trabalho da noite. Algumas pessoas, por vezes, nos perguntam a respeito do livro de João, o apóstolo, o Apocalipse. E às vezes nos fazem perguntas bastante complicadas sobre aquele livro. Nós deveríamos, antes de mais nada, esclarecer que para interpretar o Apocalipse, necessário se faz um sólido conhecimento da espiritualidade. Porque o Apocalipse é um livro simbólico. Todas as colocações em cima desse simbolismo, elas acabam fantasiosas. Hollywood, então, deitou e rolou em cima dessa simbologia. É o Armagedon, é o 2012, é a besta do Apocalipse. Então nós já vimos assim, todos nós, muitos filmes produzidos em Hollywood sobre os textos do Apocalipse, e todos muito fantasiosos. Eu assisti um desses filmes que aparece um grande meteoro, que ele, assim como num jogo de bilhar, ele dá uma carambolada na terra e tira um pedaço da terra. Aí o miolo se regenera e os mares sobem 100 metros. Aí sempre tem um mocinho, a mocinha, aquele beijo final, ardente, apaixonado, né? E eles ficam lá numa terra, vão colonizar aquela terra que sobrou, o que não tem base científica. Se você quebrar a crosta da Terra, o magma vai cobrir o planeta e nós voltamos aos períodos geológicos do começo do planeta. Outra coisa, se o mar subir, se ele baixar 3 metros ou subir 3 metros, ele mexe tão fortemente no oxigênio planetário que a vida se torna impossível na Terra. Então, todas essas fantasias do cinema servem apenas para divertir o grande público, porque elas não têm nenhuma base, nem espiritual, nem científica. Porque, meus amigos, a Terra está aí no espaço sideral, vamos falar redondo, há perto de 5 bilhões de anos, e nunca veio assim um grande meteoro e destruir a Terra, e não virá nos próximos 5 bilhões de anos. É só você esperar um pouquinho para conferir, né? São só 5 bilhões de anos. Será que nós vivemos até lá? É óbvio e evidente que toda essa mecânica celeste está trabalhada por uma engenharia altamente competente, muito qualificada. E nós não podemos sequer entender ainda, na nossa dimensão de formiguinhas, sobre um globo flutuando aí no espaço que é a Terra. A doutrina espírita nos ensina que os mundos são agrupados segundo o grau de adiantamento dos seus habitantes. Os mundos mais primitivos são chamados de mundos primitivos porque agregam humanidades também primitivas, sobre as quais a matéria tem uma influência muito forte. O nosso planeta terrestre já foi um mundo primitivo, evoluiu e hoje é um mundo de provas e expiações. E nos dizem os espíritos esclarecidos de que a Terra caminha para ser um planeta de regeneração.
e nós vamos juntos. Nesse planeta de regeneração, a lei de causa e efeito será suavizada. Nós temos uma situação, especialmente no campo da saúde, nós vemos que a humanidade se contorce com seus problemas de saúde. No planeta de regeneração será bem mais atenuado esse sintoma dos desequilíbrios orgânicos. Quando um mundo vai ser promovido para um estágio mais avançado, é sempre traumático. Faz parte das leis cósmicas que nessas ocasiões, dizem os sábios espirituais, são promovidas oportunidades para todos os habitantes daquele mundo, por uma questão de justiça. O indivíduo recebe as oportunidades, aproveita para merecer habitar um mundo mais elevado, e se isso não acontecer, esses espíritos impenitentes, teimosos, são transferidos para mundos inferiores, porque não é justo reter-se a evolução, o trabalho daqueles espíritos que querem ir para frente, por uns que não querem. Então a justiça acaba transferindo esses irmãos nossos para mundos inferiores. Alguém pensaria assim, mas isso não é uma maldade? Não, porque esses espíritos assim preferiram. A lei divina é justíssima. A palavra injustiça não existe no dicionário divino. Então esses espíritos são transferidos para mundos mais atrasados, e eles são lá os mentores, os espíritos que agenciam o desenvolvimento daquele planeta, porque eles são mais adiantados do que aqueles homens da caverna, daqueles mundos menores. Então eles vão para lá e ajudam muito, e ao ajudarem são ajudados, e muitos retornam ao planeta. Isso é muito comum, retornam aos planetas que foram promovidos com o tempo recuperado, mas eles são às vezes muito admirados, agraciados por aqueles espíritos primitivos, e às vezes desenvolvem certos amores, certas paixões afetivas, e se transferem de armas e bagagens para aqueles mundos primários. Então há dois ganhos aí. Ganha esses espíritos rebeldes que vão para mundos primitivos, e ganha os homens primitivos. Meus amigos, a história do planeta terrestre conta fatos desse tipo. Todo mundo conhece a história dos exilados de Capela. Capela passou por um período como nós estamos passando na Terra. E aqueles espíritos rebeldes, uma parte deles veio para a Terra e foram os nossos professores. A partir deles, nós aprendemos o arco, a flecha, o fogo, a pesca, a agricultura, a construção de casa. O mundo deu uma deslanchada considerável com a ajuda desses irmãos mais velhos. O planeta Terra, dizem os nossos tutores espirituais, possui uma população de 22 bilhões de espíritos, mais ou menos um terço de encarnados e 2/3 desencarnados. Não se inclui nesse conjunto os animais e os espíritos sub-humanos. Alguém pensa, puxa, eu nunca ouvi falar em espírito sub-humano. Se você não ouviu,
eu vou lhe recomendar reler, quem já leu, e ler, quem não leu, Libertação, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Ali ele se refere aos espíritos subhumanos. Mas nós vamos encontrar no folclore de todos os povos referência a esses espíritos. São os duendes, os gnomos, as tríades, os sacis e muitas outras figuras dos folclores que na verdade foram culturas do mundo espiritual que foram trazidas para a Terra através de médiuns inconscientes, como era Monteiro Lobato. Monteiro Lobato derrapou um pouco, escreveu um pouco, trabalhou um pouco sobre esse tema, sem saber que era dirigido, porque ele foi um dos nossos grandes precursores do movimento espírita do Brasil. A parte desses espíritos, nós temos os chamados mentores espirituais, que é um percentual ínfimo em relação às grandes massas espirituais encarnadas e desencarnadas, porque os mentores espirituais, em sua maioria, estão no mundo espiritual, ajudando a vida planetária, e alguns reencarnam para sublimes tarefas. Então, meus amigos, o que é fácil entender que com a explosão demográfica, as grandes massas espirituais que reencarnam na Terra são de espíritos de pequena evolução. Despovoam-se certas regiões do mundo espiritual inferior e esses espíritos vêm reencarnar, conviver com os homens. Se esse fenômeno natural for analisado assim apressadamente, passa a falsa impressão de que o planeta terrestre está andando para trás. E no universo, isso também não existe no dicionário divino. Tudo marcha para frente. Quando nós procedemos mal, nós não evoluímos. Nós podemos dizer, na falta de melhor expressão, que ficamos mais sujos espiritualmente, com um passivo maior de equívocos espirituais. Mas não andamos para trás. O espírito, ele evolui sempre, jamais retrograda. O progresso do espírito é eterno. Então, meus amigos, daí é fácil entender por que essa explosão de sombras que nós vemos no nosso mundo. A delinquência campeia no nosso mundo terrestre. É o terrorismo internacional que se soma ao banditismo urbano. Parece que toda a ordem foi abolida. As pessoas hoje vão à rua com medo. As pessoas temem a rua, não sem razão. Jovens, adolescentes dirigindo quadrilhas, traficantes de droga que por interesse financeiro matam a juventude, explodem a vida dos jovens, políticos corruptos que empobrecem a saúde e a educação pública à custa de interesses mesquinhos. E a sociedade se vê estarrecida ao ver no noticiário uma moça bonita, formada, rica, por dentro de casa 2 assassinos para matar os pais a pauladas. Então nós ficamos assim, num estado de perplexidade. Por quê, meus amigos? Então, quando nós ouvimos falar-se em fim dos tempos,
o 2012, daquelas coisas estratosféricas, são imagens distorcidas, tiradas às vezes do Apocalipse de João, dentro da sua literalidade. Nós vemos pseudos religiosos, em nome do Cristo, arrecadarem milhões, fazerem fortuna pessoal. Há pouco tempo, Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido confrade Edivaldo Franco, publicou o livro Entrega-te a Deus. E no capítulo Agressividade, ela define magistralmente o que vivemos na atualidade. Nós vivemos momentos difíceis, porque essas massas de espíritos que estão recebendo uma derradeira oportunidade, eles são responsáveis por esse estado de coisas que nós estamos vendo no mundo. É só você ligar a sua televisão no noticiário e ficamos perplexos. Ficamos no 11 de setembro de 2001 com aqueles aviões transformados em mísseis, lançados sobre prédios, matando milhares de pessoas, e do outro lado do mundo, coletividades festejando aquela ocorrência nefasta. Meu Pai do céu, onde estamos? Milhares de pessoas, sem falar dos prejuízos materiais. Não tenho temor ou inocência de comentar com os amigos que eu vi essas ocorrências antes delas serem consumadas. Num desdobramento mediúnico, eu me senti levado sobre o mar e parei na orla marítima. O dia amanhecia. Os primeiros veículos corriam pelas avenidas próximas ao pier. As lojas começavam a abrir. E eu vi passar um avião de 2 turbinas de porte médio. Embora seja um avião de porte médio, eles são muito grandes. E como ele havia levantado o voo há pouco tempo, estava com os tanques cheios. E ele vai e se choca com o prédio. Eu fiquei atônito com aquilo. Eu vi as explosões, a fumaça, as pessoas correndo pela rua. Meus amigos, é isso que se chama mediunidade, uma visão premonitiva. Eu presenciei aquele 11 de setembro de 2001 em todos os seus detalhes antes de acontecer. E tenho a minha esposa como testemunha, porque eu saí do hotel, estava passando o feriadão na praia, deixei o hotel, e na praia comentei com elas todos os detalhes dessas ocorrências que só viriam a acontecer 48 horas depois. Eu sabia tudo em detalhes, vi tudo aquilo. Quando apareceu na televisão aquele choque daqueles aviões como o World Trade Center, eu vi ali literalmente o meu sonho. Inclusive, uma mulher negra coberta de poeira. Na minha visão espiritual, eu a vi cara a cara. E ela apareceu na televisão do jeito que eu havia visto no meu sonho. Então, meus amigos, nós não estamos esquecidos de Deus. Essas ocorrências são para aquecer a nossa fé. Então, quando aparecem essas fantasias hollywoodianas, nós fiquemos com os ensinamentos da doutrina espírita. Então, meus amigos, Joana de Ângeles, pela pena magistral de Edivaldo Franco, nos dá esse livro extraordinário.
muito gostoso de ser lido. Eu chamo a atenção dos amigos para o capítulo, a mensagem, a agressividade, que descreve este cenário de fins de tempos. Então essas massas espirituais imaturas estão se chegando à Terra e são as responsáveis por tudo que nós estamos vendo no mundo. Meus amigos, facções que se organizam para explodir embaixadas, como fizeram na África do Sul esses dias. O assalto à mão armada, as pichações, as drogas campeando. Meus amigos, esses irmãos nossos acertarão suas contas com a consciência. A justiça divina é incorruptível. Então, meus amigos, João Evangelista nos traz o seu Apocalipse. Eu já ouvi muitas e muitas vezes a pergunta: o que é a besta do Apocalipse? Literalmente é um monstro, assim um gigantesco lagarto. Eu vi um filme que abria-se uma fresta na terra e saía um lagarto, era a besta do Apocalipse, segundo o autor do filme, e ela vinha expedindo fogo para todo lado, destruía as cidades. São as fantasias hollywoodianas. Então, meus amigos, João Evangelista, no seu Apocalipse, a besta do Apocalipse é esse estado de coisas que nós estamos vivendo devido à explosão demográfica baseada em espíritos primitivos. E nós ficamos com medo de ir à rua, especialmente à noite. E tirar dinheiro no banco se tornou um desafio. Hoje dá medo entrar no banco, nem que seja para pagar um boleto. Porque alguém acha que você está saindo com R$2.000 no bolso, como o meu amigo Paulo, que na saidinha do banco arranjou um sócio que lhe levou os R$2.000. Mas como ele é uma alma generosa, superior, não se deixa abater pelas perdas materiais. Então, meus amigos, essa é a situação que nós vivemos, e é por causa das massas espirituais inferiores reencarnando-se na Terra. Esses irmãos nossos estão recebendo uma oportunidade espiritual de se transformarem para merecerem continuarem hóspedes do Cristo do planeta terrestre. Mas aqueles impenitentes, incorrigíveis, teimosos, conhecerão a vida em mundos mais atrasados. Meus amigos, aqui na Terra nós já temos anestesia, nós já temos os transplantes, nós já temos os computadores, a internet, nós já temos as viagens aéreas, já temos o cinema em terceira dimensão e tantas maravilhas, tantos confortos. Voltarmos para as cavernas é uma perda duríssima. É aquilo que o simbolismo bíblico nos fala da perda do paraíso. Aqueles que foram expulsos do paraíso. Capella era uma coleção de planetas que girava, ou gira ainda, a 52 anos-luz da Terra, em torno da sua estrela de primeira grandeza. Chegou uma época que aqueles povos estavam adiantados para serem promovidos. E aqueles impenitentes, parte deles transferidos para a Terra. E aí nós conhecemos as pirâmides do Egito. Como explicar as pirâmides do Egito? Cada pedra daquela pesa toneladas e elas
foram cortadas numa geometria perfeita. E naquele tempo não tinha grua, ou tinha? Alguém capaz de imaginar o faraó, o seu Merneptah dirigindo uma grua assim para empilhar aquelas pedras gigantescas? E outro detalhe, naquela região das pirâmides não existe esse tipo de pedra. Só no alto do Nilo é que existia esse tipo de rocha. Então, meus amigos, aqueles espíritos quiseram dar uma prova à posteridade da existência deles. Naqueles caninhos egípcios encontram-se pilha elétrica e uma série de instruções científicas ainda hoje desconhecidas. Os calendários maias são mais perfeitos que os nossos calendários atuais. Eles conseguiram compilar informações que nós, habitantes da Terra, na mais alta ciência, ainda não conhecemos. Porque aqueles espíritos eram egressos de regiões cósmicas muito mais adiantadas. E virem conviver com o cidadão terreno, e eu acho assim fantástica a misericórdia de Deus, que daqueles egressos de capela, os mais atrasados, formaram a civilização do continente europeu e amaram a Europa, e eles esqueceram capela, vieram se confraternizar com os silvícolas terrícolas, que éramos nós, naqueles passados tempos. Então, meus amigos, Deus, ao lado de cada dor, coloca um consolo. Quando o homem fecha uma porta, Deus abre uma janela. Então, aqueles irmãos nossos tornaram-se felizes pelo trabalho da organização, da civilização europeia. Já os mais adiantados deixaram obras extraordinárias para a posteridade, como as pirâmides do Egito, a que nos referimos agora, aquelas estátuas na Ilha de Páscoa, na costa do Chile, a civilização asteca, os incas do Peru, eram massas de espíritos simples dirigidos por sábios espirituais egressos de outras regiões cósmicas. Meus amigos, o nosso planeta terrestre está nessa fase de transformação. Perguntaram a Jesus: Senhor, e quando isso acontecerá? E Jesus dá uma resposta metafórica, difícil de ser interpretada por aqueles homens simples da Palestina daqueles tempos. Então, Jesus diz: vesdes esses grandes edifícios, em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra. Mas, Senhor, e quando acontecerão essas coisas? Ele respondeu: nem o Filho sabe, nem os anjos dos céus, senão o Pai que está nos céus. Então, só Deus possui os cordéis, as informações exatas. Essa é a revelação profética de Jesus para nós. Por isso que nós, espíritas, rejeitamos todo esse misticismo. É o ano de 2013, porque o 13 combina com a estrela d'alva, e um festival de bobagens. Mas nós vemos em que situação vai vivendo o nosso mundo. O mal sempre existiu, mas ele era localizado. Hoje o crime é organizado e globalizado. E nós ficamos assim, perplexos, assustados com essa situação. E é por isso que nos dizem esses nossos queridíssimos tutores espirituais:
e aos espíritas cabe a missão de exemplificar ao mundo os ensinamentos do Evangelho. Ainda hoje líamos com a esposa em casa o capítulo 14 de João. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um novo Consolador, o Espírito Verdade. Meus amigos, dito há 2000 anos atrás, na Palestina, e Ele vos ensinará todas as coisas, e vos lembrará tudo o que vos tenho dito. E não é isso que faz a doutrina espírita? A cada passo nos lembra Jesus e os seus ensinamentos. Ele nos ilumina a inteligência. E a primeira vez que o Espírito Verdade escreve no mundo foi na reunião da Sociedade Espírita de Paris, através de uma menininha de 12 anos de idade, que escreveu uma página lapidar, para você fundir em bronze e pôr numa praça pública, uma menina de 12 anos, e assinou o Espírito Verdade. Leia lá, no capítulo 14 de João. E eu vos enviarei o Espírito Verdade, que o mundo não conhece, porque não o vê, nem o compreende, mas ele ficará convosco para todo sempre. Então cabe ao espírita exemplificar o ensinamento de Jesus, porque nós temos o dever de consciência, porque temos esclarecimento das coisas. Nós somos a única facção, a única sociedade capaz de ler o livro Apocalipse de João Evangelista e compreender as suas figuras, trazendo para a nossa realidade social, odierna. Nós temos esclarecimento e a nossa responsabilidade aumentada. As tempestades rugem lá fora no mundo, mas em nosso peito estamos com a paz do Cristo, porque nos transformamos, ouvindo aquele comentário de Jesus aos homens probos: vós sois o sal da terra, não sejais o sal insípido, que não pode servir para nada. O Centro Espírita, meus amigos, é esse refúgio amigo que nos chama a conhecer, a esclarecer e servir, onde exercitamos o amai-vos uns aos outros de Jesus, numa dedicação de amor fraternal legítimo uns pelos outros. Aqui não estamos com quaisquer interesses de qualquer natureza, a não ser de estudarmos com esses mentores espirituais o ponto que eles indicam na noite. E lembrando mais uma vez Joana de Ângeles: entrega-te a Deus, entreguemo-nos a Deus nesse difícil momento, como diz o texto do Evangelho, e virá um novo céu, uma nova terra, e que nós aguardemos com muita felicidade no coração, para vermos uma aurora celeste de uma terra regenerada, para cuja obra do Cristo tivemos o privilégio e a honra, nós espíritas, de darmos a nossa contribuição.